Olá a todos, estou mais uma vez para mais um vídeo, para mais uma conversa sobre inventários, universo das sucessões, direito de família. No vídeo de hoje, eu gostaria de trazer conhecimentos, informações sobre inventário cumulativo. O que seria isso? Quais são as hipóteses, as possibilidades da gente realizar o inventário assim? Quando a gente fala cumulativo, você está unindo duas coisas, né, em uma só. A gente está acumulando. E a mesma ideia a gente vai trazer aqui para o inventário cumulativo. São duas sucessões dentro do mesmo inventário, certo? Então, houve o falecimento de duas pessoas, a existência de dois decujos. E dentro do mesmo inventário, vai ser possível eles andarem dentro desse mesmo inventário. E existem hipóteses previstas para isso. Existem 3 hipóteses. Elas são descritas no nosso artigo 672 do CPC. E ela é o quê? Quando essas hipóteses existem, você pode fazer o inventário cumulativo, mas ele não é obrigatório. Então, já estou dando aqui uma primeira característica, uma primeira caracterização desse inventário cumulativo. Ele pode ser feito. Ele não tem as pessoas, né, que vão abrir esse inventário, os herdeiros, o inventariante, seja lá quem for que for abrir, ele não tem a obrigação de acumular o inventário de duas pessoas que faleceram. Mas ele pode, ou seja, é opcional, certo? Certo. A existência da morte, ela precisa ser próxima, precisa ser concomitantemente, ou seja, precisa ser mortes sucessivas, mortes simultâneas, mortes próximas, ela também não precisa. Se você tem uma família que faleceu uma pessoa, né, lá em a gente está em 2023, no finalzinho de 2023, se faleceu lá em 2020, vamos supor, há 3 anos atrás, e ninguém abriu o inventário, então já há uma sucessão ali, porque já houve uma morte, não é isso? Ok, você tem uma morte em 2020, faleceu a esposa dele 3 anos depois, nesse ano, 2023. Então, de acordo com essas informações, os herdeiros vão querer sim fazer o inventário dessa, que faleceu esse ano, 2023. O que você faz? Pode abrir os dois? Existe um lapso temporal de 3 anos? Pode. Se existisse 5 anos, se existisse 10 anos. O que vai importar aqui é a economia e a celeridade. Se você conseguir trazer nesse inventário, nessa acumulação de inventário, na prática, se você acelerar o andamento do processo, existe uma economia processual, uma celeridade, uma uniformidade também de patrimônio. As características para a realização de um inventário um inventário cumulativo existe. Então, há essa possibilidade da feitura desse inventário cumulativo, certo? Então, o lapso de tempo, ele não importa tanto. Se a morte entre essas duas pessoas aconteceu no mesmo dia, aconteceu 6 meses o lapso temporal, 2 anos, 5 anos, então não importa. Importa o quê? São os mesmos herdeiros? São bens em comuns? Então, lá no 672, ele vai lhe trazer essas hipóteses. Ele vai te trazer essas hipóteses taxativamente, né? Da autorização de se fazer o inventário cumulativo. Na esfera judicial, ela é prevista. Na esfera extrajudicial, ela é possível? Não há nenhum empecilho, não há nenhum normativo, não há nenhum artigo impedindo, não há nem autorizando e nem impedindo a realização da acumulação de inventário no âmbito extrajudicial, ou seja, no âmbito dos cartórios. Então, consequentemente, a gente conclui que não existe óbice, não existe empecilho nenhum de você trazer o inventário cumulativo dentro de um inventário
extrajudicial. Então, aqui, o que importa? Importa você analisar o patrimônio, importa você realizar os herdeiros. Quem são essas pessoas falecidas? Né? Então, essas são as hipóteses lá do 672 que vão permitir você estar realizando a acumulação de um inventário, certo? Então, quando você entra, você tem que analisar esses princípios da celeridade, uma partilha vai depender da outra também. Então, isso vai facilitar muito, né, para a análise do processo de inventário. Se já vai facilitar tanto, por que não fazer logo dos dois? Mas é como eu já disse anteriormente, não é obrigatório você acumular, mas tem as possibilidades lá no nosso artigo 672. Então, o que eu queria trazer hoje aqui são isso: a existência desse inventário, a acumulação. Existem duas sucessões, existem dois falecimentos, certo? Duas questões ainda que eu quero trazer. Três. O inventariante. Quem são os inventariantes? Tem que ser, são duas sucessões, são duas mortes, são dois atestados de óbito que eu tenho que analisar. Eu já entendi essa parte. O inventariante também pode ser dois. O inventariante vai ser um processo. Vai ser um processo. Então, será um inventariante, certo? O inventariante, ele vai ser o quê? Intimado, né? Citado também. E apenas um. Vai caber um inventariante para a existência também só de um processo para essas duas sucessões. Mas o que? Você vai botar as dívidas, você vai botar os bens, você vai botar os herdeiros de cada decujus, ou seja, de cada pessoa que faleceu, você vai colocar esses requisitos. As dívidas, os bens, quem são os herdeiros, aí vai discriminar eles, né? Qualificar eles, se ele era viúvo, se ele era solteiro, se ele era casado, quantos filhos ele tinha, né? Faleceu na data de tanto, de acordo com a certidão de óbito. Então, você vai discriminar direitinho de acordo com cada um. O inventariante é apenas um. É apenas um. E o ITCMD. O ITCMD também é só um? O ITCMD, vamos aqui se aprofundar, né? Tentar entender, na verdade. O ITCMD é um imposto que eu transfiro do falecido para a pessoa. Então, é um imposto estadual que eu devo obrigatoriamente em todos os processos de inventário, vai estar lá o ITCMD. Mas você acabou de dizer que é um processo de inventário. Sim, por isso, um inventariante. No ITCMD, a lógica que está é o que? É a transferência dos bens do falecido para os herdeiros. Então, o que é que vai recair o ITCMD? Vai recair naquilo que vai ser transferido do falecido para os herdeiros. Então, você vai ter dois ITCMDs, duas guias de ITCMD. Você vai ter o ITCMD para aquela pessoa que faleceu, no meu exemplo, em 2020. Você vai preencher a guia com o nome do decúgio, quem são os herdeiros, quais são a relação dos bens. O outro, e que faleceu também no meu exemplo, em 2023, você vai ter outra guia, certo? Então, você vai botar o nome do decúgios, ou seja, o nome da pessoa que faleceu, a certidão lá de óbito dela, a relação de bens. É isso. No geral, a regra é essa, certo? Então, se esses dois eram companheiros ou eram cônjuges, né, marido e mulher, se tiverem apenas os mesmos bens, certo? Já vi na prática acontecer de existir um ITCMD. Então, isso aqui é uma exceção, excepcionalmente. O que eu estou trazendo, né, de informação é o que? É o que traria o processo de inventário, o que caberia dentro dessa acumulação de inventários.
eu tô falando aqui, se esse vai, se ele tem bens, esse que faleceu, né, aqui no meu exemplo, em 2023, vai que ele tenha bens de herança, vai que ele tenha bens particulares, ou seja, que caberia só eles, os instrumentos de trabalho, um trabalhava com uma coisa, esse aqui trabalhava com outra. Então, assim, de regra geral, de informação que eu trago para vocês, é bem mais fácil e bem melhor para o processo de inventário vocês fazerem, sim, 2 guias de TCMD. São 2 guias de imposto estadual que vão ser cobrados nesse mesmo inventário, com esse mesmo inventariante, certo? Então, a informação que eu queria trazer era um inventariante, a guia do ITCMD, respectivamente, para cada um que faleceu, ou seja, cada um vai ter em seu nome aquela guia do ITCMD, certo? E a última informação, a procuração, o advogado. Você pode representar. Se todos os herdeiros né, chamar para atuar nesse processo, né, o que acontece? Você pode sim representar, pode sim ter a existência desse mesmo advogado representando todos. Aí você bota na sua procuração quem é que você está representando. Se for representando, pode ser um advogado em comum de todos. Pode. Pode ser um advogado requerendo um herdeiro de fulano e de Beltrano, pode ser advogados diferentes, então vai ter procurações, mais de uma procuração no processo, tanto extrajudicialmente como judicialmente. Só lembrando que o judicialmente, né, é previsto e o extrajudicialmente ele não está previsto, mas não tem hipótese de empecilho nenhum, né, a existência, ou seja, a realização desse inventário cumulativo dentro de um inventário extrajudicial, ou seja, dentro do inventário no cartório, certo? Então, são essas informações que eu queria trazer no inventário cumulativo. Na prática, ele é bastante interessante, porque nós brasileiros, né, em geral, a gente não tem essa familiaridade de se tá fazendo um inventário, né, deixa para depois e vai se passando os anos, o tempo, e aí quando você pensa que não, já morreu outra pessoa, naquele núcleo, naquele mesmo núcleo familiar, naquele mesmo núcleo de bens, né, a ser partilhados. Então, seria aqui uma hipótese interessante de trazer de informação aqui para vocês. Eu espero ter ajudado, contribuído de alguma forma com essas informações e até o próximo vídeo. Se fez sentido para você, se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreve aqui com a gente para ajudar no crescimento desse canal. Meu muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.